Tamo junto. Felipão, tinha uma mensagem aqui do Michel, que no comecinho você tinha falado sobre a Mãe Ieda. E ele falou assim, a Mãe Ieda dizia que a quimbanda é liberdade e força ancestral. Como essa liberdade se manifesta considerando que ser livre não é só fazer o que você quer, mas reconhecer e assumir o próprio destino? Na verdade, nós falamos de livre-arbítrio, né? Só que esse livre-arbítrio, ele é dentro da própria quimbanda, ele é limitado pelas nossas decisões. Ninguém é livre. Uhum. Não existe uma liberdade. Nós viemos batendo muito tempo nessa questão do culto livre, né? Culto livre. Culto livre, basicamente, as pessoas acreditam que nós somos livres de responsabilidade. Quando você isenta essa liberdade, você está propício a fazer muita besteira. Então, ter limites é ter responsabilidade. Não é porque o Exu ele tem um culto próprio que lá é a orgia, que lá é a putaria, que lá é tudo liberado, que lá é a casa da Mãe Joana falando no fritar dos ovos. Não. Nós temos que ter limite, né? Então, essa limitação ela não é para impor regras somente, mas para que a gente não se tornamos, né, marginalizados, para que nós não se tornamos pessoas desenfreadas com um culto tão poderoso que é o culto dos mortos, que pode aí, sim, levantar muitas vidas e, quando não se tem limite, derrubar muitas. Então, essa falsa sensação de liberdade, ela já é cortada no processo iniciático, quando o próprio Exu já te diz em palavras mágicas até onde é o teu caminho e para qual propósito tu está ali. Então essa liberdade é uma liberdade de você não estar preso a uma sociedade que traz uma moralidade cristã para dentro da ideia de que tu vai para o inferno. Então as pessoas têm que entender, quando nós falamos que nós somos amorais, eu não estou dizendo que eu não tenho moralidade ou que eu não tenho um conceito morais. Eu estou dizendo que eu tenho conceitos neutros, que a necessidade está em primeiro lugar. Então, se para o Felipe é bom e naquele ponto de vista para o outro é ruim, eu vou seguir aquilo que é bom para o Felipe, que é meu filho dentro da minha quimbanda. Não importa quem doa. O conceito do propósito é esse. Então, eu pergunto aí a quem está me assistindo, dentro desse conceito amoral, o fogo, ele é bom ou é ruim? O fogo, ele destrói, né? Queima. Mas também esquenta. O fogo constrói o telefone que vocês estão assistindo, é através do fogo que há construção da tecnologia. Então o fogo é o quê? Bom. A moral. A moral. É necessário. A água é boa ou ruim? A moral também. A moral, ou seja, quantas pessoas morrem aí através destrói, de ela mata a sede. Então, sem água não existe vida. Não tem vida nenhuma. Oxigênio, terra, ou seja, esse é o conceito. Para ti vai ser um ponto de vista, para ti vai ser o número 6, para mim vai ser o 9. Mas nós temos o nosso conceito ético, que nem tudo a gente pode. Então, quando a Mãe Ieda fala dessa questão de liberdade, eu acredito que ela está falando sobre os conceitos éticos cristãos que te impõem esse cabresco de que tu não pode nada, Sim. porque tu vai cair num pecado, que tu vai ser condenado ao inferno, que tu vai ir para um purgatório. Então, eu acredito que seja essa a visão dela. O Phelps, voltando um pouquinho do que a gente estava falando sobre Exu gay, a gente respondeu? Não falamos, podemos falar. Então vamos lá. Por quê? Então vou repetir a pergunta. Certo. Tendo em vista que os Exus são seres desencarnados, tá? E eles levam muito do que eles tinham quando eram encarnados para sua personalidade pós-morte, tá? Pode dizer, pode querer falar? Já quero pegar esse gancho aí, que é importante. Você vai pegar tudo de uma vez. Para esse pós-morte, e quando se torna de fato um Exu para auxiliar uma pessoa, se um homem que é gay, tá? Ou seja, ele tem atração por outro homem, mas ele não quer, não pensa, nunca pensou e não quer de maneira nenhuma, vamos supor, se tornar uma trans, né? Ou ele não quer se vestir de mulher, não tem aquela questão de ser afeminado, é um homem que gosta de outro homem. Perfeito. Mas se mantém como se fosse um homem hétero, porque é assim que ele gosta de se ver. Por que a gente não vê esse tipo de situação dentro de nenhum terreiro? Não existe Exu que tenha sido gay na sua vida terrena? Existe. Existe, eu vou citar alguns. E é importante porque eu queria pegar aquele gancho assim. Nós entendemos, Felipe, que as fagulhas, como eu te expliquei aqui da questão das gírias, das falas, elas são fragmentos, fractais que ficam nesse processo evolutivo do espírito. Então, no que o Felipe era bom? O Felipe era ótimo comunicador. O que mais?
Isso aí. Não, o que mais? O que mais? Jogar a bola. O Felipe consegue decorar muitos textos, ele tem habilidade com as palavras. Tem um hiperfoco em alguma coisa. Tem hiperfoco em alguma coisa. Então, isso vai ser fragmentado e vai ser... O Felipe ama demais. Felipe é voltado para o amor, é um cara carinhoso. Então, O Felipe ama demais. esse fragmento, juntamente com o teu aprendizado dentro do culto, vai ser levado à consideração quando tu desencarnar e se um dia tu voltar. Então, o Felipe não vai voltar como Felipe, mas vai voltar com as qualidades fragmentadas que ficaram dentro, ligado na sua psique. Então, sim, nós temos aí um caso muito conhecido. Quem nunca ouviu falar na grande Madame Satã? Né? Quem nunca ouviu falar no Exu de duas cabeças? Quem nunca ouviu falar Pombagira malvada porque matou seu rapaz? Por que ela matou o rapaz? Ah, matou o seu rapaz. Por que será? Nós temos a Pombagira da Estrada, nós temos o Exu Mangueira, nós temos alguns Exus que não chegam batendo no peito e dizendo que são homossexuais ou gays, mas que eles têm sim essa energia, como um exemplo, Maria Navalha, Pombagira da Estrada. Mas aí nesse caso, aí é o que eu falei pra você. Nesse caso se tornou Pombagira. Perfeito. Se tornou Pombagira. Mas atua nesse campo energético, entendeu? Então, por exemplo, se tu me procura. Entendeu? Eu não tô falando pro Exu chegar lá e falar: e aí, querido, vou te dar uma atenção agora. Tua vida tá toda um bafo. Não tô falando isso. Quem vai agir dessa forma em algumas. Quem vai agir dessa forma em algumas oportunidades vai ser Maria Navalha, que vai dar entender uma cantada em cima de uma pombagira e também uma cantada para tentar enganar um Exu. A navalha ela corta dos dois lados. Então ela vai ter essa... Cara, é muito perigoso o que eu vou falar aqui, mas é real. Então, por exemplo, se alguém me procura para fazer um trabalho para alguém que é bissexual, eu vou trabalhar com Maria Navalha. Se alguém me procura para fazer algo para outra mulher, eu vou trabalhar com Pombagira da Estrada. Se alguém me procura para uma pessoa que teve ali a mudança de sexo, eu vou trabalhar com o Exu de duas cabeças. Então nós temos essas entidades que remetem a isso. Inclusive a Madame Satã, ela atua dentro da área da malandragem. Então ela atua na linha dos malandros dentro do culto de Exu Pombagira, justamente porque quem era a Madame Satã? Madame Satã era um homem gay que cuidava, né, da porta dos cabarés e que protegia, acolhia as mulheres e os gays que ali trabalhavam noturnamente dentro das boates. Segurança da parada. Então, nós acreditamos, sim, que existem esses espíritos, só como eu te disse, ninguém vai chegar batendo no peito dizendo eu sou gay. Mas nós sabemos que ele carrega a qualidade e o ponto que ele teve como qualidade, entendeu?